Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu. Fala, jovens! Está começando o Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs no Magalu. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante no nosso dia a dia, que é o incentivo, que faz parte da nossa cultura e parte de como a história do Magazine foi construída. Através da nossa liderança, com a figura da Luiza Helena, aliás, sendo uma das maiores empreendedoras do Brasil e do mundo aí, e com a diretoria nossa do Luiza Labs, com a Thalita, a gente tem a Leila também na parte de produto, dentro de uma diretoria nossa, e a gente acha super importante sempre ter a presença feminina dentro de lideranças, né? Porque aí você incentiva que todo o resto da cadeia siga o mesmo. Bom, hoje a gente está aqui com a Silane. Olá! A gente está aqui com a Sabrina também. Olá! E aqui com a Ari. Olá, Gouveia, tudo bem? Olá. Bom, eu vou pedir para vocês se apresentarem aí. Vamos começar pela Silane. Olá, bom, eu sou Silane, fundadora da plataforma Herforce, que é uma plataforma, a primeira plataforma do Brasil voltada para as mulheres, para divulgação de vagas e avaliação de empresas. Então, agora as mulheres elas têm um lugarzinho para chamar de seu, para compartilhar avaliações, percepções e, inclusive, encontrar vagas de empresas que já entenderam que a diversidade é um valor competitivo. Muito legal. Sabrina? Bom, meu nome é Sabrina, eu faço Ciência da Computação na USP de São Carlos, no CMC, e eu tive a oportunidade de ir num evento que chama Grace Hopper Celebration, que é a maior celebração de mulheres na computação do mundo, como bolsista, e fui embaixadora do X++, que é um programa da Universidade de Stanford para atrair mais mulheres para as exatas. Além disso, eu fui estagiária na parte de desenvolvimento de software da Audible e da Microsoft. Tá, meu bem. Gol! Ari? Bom, eu sou a Ariadne, sou desenvolvedora no Magalu, faço parte do time de pagamentos do Luiza Labs, sou estudante de engenharia da computação e já passei pelo cargo de liderança também, então estamos aí para falar um pouco sobre isso. Excelente. Aí. Bom, começando a nossa conversa aí, é bom a gente ter um aspecto introdutório aí e contar um pouco do cenário histórico, né? A gente pôde reparar e observar ao longo da história as mudanças que esse cenário de participação feminina dentro do contexto de tecnologia, como ele foi alterado, né? E como ele deu um flip, né? Completo. Puxa, é super importante a gente notar que isso aconteceu e não, né, em nenhum momento fingir que não aconteceu. E o que vocês acham do porquê que aconteceu esse movimento todo? Vocês acham que boa parte disso foi por causa do movimento de computação se distanciar do início de matemática e começar a ser uma coisa mais ligada à engenharia? Vocês acham que isso foi um ponto muito forte que aconteceu? E aí, Sabrina, o que você acha disso? Bom, é engraçado porque a computação ela teve um comportamento um pouco diferente das outras áreas de exatas com relação à presença feminina. Porque a computação ela começou muito forte com a presença feminina, né? Era a maioria da sala, às vezes, em determinadas instituições de ensino. E a partir do momento em que o computador pessoal foi lançado, e ele foi especificamente feito marketing para garotos ou para meninos, como um brinquedo masculino, isso afastou um pouco as mulheres do contato com a tecnologia. Então, quando elas chegavam na sala de aula, era um pouco complicado, porque todos eles já tinham tido contato, e aí para elas era uma coisa nova, então elas tinham um pouco de dificuldade, e aí começou esse afastamento já em meados da década de 80. Então, essa é a diferença, porque tem várias áreas de exatas que começaram sem, e a gente está lutando para ter mais, mas a computação tinha muitas e de repente não tem mais. E aí agora a gente está querendo fazer com que volte a esse número grande. É o que você falou, né? Bem característico da computação isso, né? É meio bizarro, inclusive. E nesse momento da história, a gente está falando aí que foi lá pela década de 60, talvez? Eu acho que o estouro do computador pessoal foi na década de 80, se eu não me engano.
Aí que foi quando começou a ter toda essa publicidade pros meninos do videogame, etc. É verdade. Na década de 60 a gente ainda tinha várias coisas fortes. Tipo, tinha bastante presença feminina. As moças que fizeram o esquema da NASA lá, que ela calculava a trajetória e, tipo, inclusive se ela não tivesse feito isso, a gente não tinha ido pra Lua. Então... que aí eram as computadoras, né? É que até o ponto em que tava somente em raciocínio, a mulher, ela estava muito ainda na parte do mercado. Você pode ver como, por exemplo, as professoras. A gente tem sempre muito professoras, mas quando você vai para a parte do ensino profissional, você tem mais professores homens do que mulheres. E aí você vê que na questão da exata, isso se perdeu um pouco por conta de vem o computador, aí começa aí uma coisa mais mecânica, mais engenharia, e aí por conta dessa coisa da história do menino já ter conhecimento, a intimidade mais com o brinquedo de montar, desmontar, e aí quando ele vai para fase adulta, que ele já está indo se profissionalizando, ele já está melhor do que a pessoa que ficou só mais na parte teórica. Não sei se eu me expressei bem. E a parte cultural também fez o seu trabalho também, né? De ampliar essa diferença e de naturalmente direcionar as meninas para um caminho e os meninos para outro caminho. E vai sendo apresentado tanto a entidade familiar, social, educacional, vai apresentando opções para as meninas e opções para os meninos. E como a criança ela vê essas entidades como uma referência... A relação com o conhecimento é totalmente afetada pela influência, né? E ela acaba olhando para essas opções que são apresentadas. E aí, naturalmente, a história toma seu curso. Não tem como falar da presença da mulher no campo de trabalho da computação se a gente não falar do histórico machista na educação, querendo ou não, né? Porque desde pequena a gente, eu acho que todas as mulheres aqui foram muito incentivadas a brincar de boneca e não pegar um carrinho e desmontar, tipo, essas coisas, né? É muito estrutural essa coisa, vem sempre de pequeno. Então, acaba indo no decorrer do tempo até a gente chegar na vida adulta e... Ou pelas referências, né, que eram apresentadas, né? Sim. Via uma mulher da sua família que era uma professora, era alguém que, enfim, que montou o seu próprio negócio, mas no sentido para ter uma certa flexibilidade familiar. Então, mais nesse... como esse exemplo também é bastante levado em consideração por ter uma referência. E na parte da tecnologia, as mulheres elas não encontram muito eco, elas não encontram uma referência, falar, nossa, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser ela. Porque o nosso viés de referência é inconsciente, por isso que se chama viés inconsciente. A gente não percebe que a gente tem esse viés. Então, isso eu acredito que também tenha contribuído. É bem verdade. E tem uma coisa curiosa que nas gerações mais novas, por ter mais essa discussão e a gente ter mais essa consciência, por exemplo, minha sobrinha, ela tem a sorte de ter pais com condição, estudar num colégio que oferece uma educação totalmente neutra, assim. É super diferente, tipo, é muito diferente do que eu tive e eles não têm distinção nenhuma, sabe? Então ela vem brincar com brinquedos, entre aspas, de meninos e, tipo, beleza, pra ela não tem distinção nenhuma. Pra gente, a gente teve toda essa educação que foi mega direcionada e ela já não tem isso, saca? Eu acho que isso é um movimento e é um belo exemplo de como agir, como a gente deveria tratar a situação, saca? Eu acho engraçado que as mulheres que eu conheço que foram para a computação no geral, em qualquer área do curso, a maioria delas que eu conheci teve algum incentivo de algum aliado masculino, que a gente chama. Por exemplo, meu irmão brincava muito de videogame. E aí eu via ele brincando de videogame e eu brincava junto com ele, porque ele percebia que eu tinha interesse. E aí ele incentivava que eu tivesse interesse. E aí a amiga minha era por causa do pai que, tipo, mexia com isso, sabe? Era difícil ver uma menina que ou espontaneamente decidiu, ou tinha uma referência feminina na área que visava isso. É difícil achar um modelo feminino, assim. No meu caso foi meu irmão, no caso da minha amiga foi o pai dela. Sempre tem esses aliados masculinos que fizeram a diferença, mas infelizmente a gente tem poucos modelos femininos. Na verdade, a gente até tem modelos femininos, só que não são divulgados e não são reconhecidos. Realmente. Esse é o grande problema, né? É verdade. Acho que esse é um grande problema. Bom, acho que emendando nesse aspecto educacional aí, a gente
observa que também tem mecanismos que as organizações, empresas, corporações, governos podem fazer para estimular, né? E, Silane, você tem muito mais proximidade com o aspecto corporativo de como isso é abordado. O que você tem visto que você vê que dá certo e o que você às vezes acha que são surpresas de observação sua, assim? Olha, antes, para a validação da nossa plataforma, eu acabei fazendo bastante entrevistas com mulheres, tanto por telefone, pessoalmente, tanto por forms. E o que eu pude observar é que um dos pontos que é mais delicado para uma mulher dentro do ambiente de trabalho é a liberdade de fazer o seu trabalho sem lidar com ruídos de gênero, sem lidar com barreiras tanto de preconceito, tanto de insegurança por parte de outros profissionais. Falam, nossa, não sei se ela vai dar conta, ou por causa da licença maternidade. Então, esse é um dos pontos que eu observei, que dentro de uma organização, as mulheres elas sentem como um deal breaker para elas estarem dentro da empresa, que é a equidade, para que elas possam se concentrar na sua capacidade, nas suas atividades. E o ambiente de trabalho também é super levado em consideração. E até mesmo porque quando a mulher, ou como a pessoa, ela é difícil a pessoa chegar para a empresa e falar, olha, eu estou com essa dificuldade, ou eu não estou confortável com certa atividade que está acontecendo aqui dentro da empresa. Elas não chegam e falam para o RH, elas falam o que está sentindo. Por quê? Porque isso gera uma insegurança de retaliação futura. Então, o que a pessoa acaba fazendo? Ela procura um ambiente que já proporcione aquela necessidade dela. E aí ela acaba saindo da empresa sem a empresa nem sonhar que está acontecendo alguma coisa que ela poderia mudar, que seria fácil ela mudar, mas ela acaba não se dando conta que aquilo está acontecendo. Então, por isso que no meu ponto de vista, eu diria que antes de atrair novos talentos, primeiro arruma a sua casa. Sim. Então, principalmente com grandes organizações, eu acredito que um comitê de diversidade, por exemplo, seja uma porta de entrada para que essas necessidades sejam canalizadas, para que a empresa entenda os seus pontos fortes e os pontos não tão fortes que podem ser trabalhados. Então, acho que com essa informação, para conhecer a sua equipe, para saber a identidade da sua equipe, isso é super importante para as novas ações que venham a acontecer e até para saber realmente, para ter dados, para saber para onde seguir, sabe? Senão a empresa ela não vai saber o que mudar se ela não sabe o que está acontecendo. Então, acho que esse é um ponto super importante e o ambiente de trabalho, para que a empresa ela fique vigilante com o seu ambiente de trabalho, para que não tenha nenhum ruído na atividade da sua equipe. Isso também é um ponto super interessante. E também mentorias. É super legal de ter alguém que possa se disponibilizar, alguém que esteja senior, que esteja em algum cargo de liderança, para que possa passar algum tipo de sabedoria, algum tipo de ajuda técnica, ajuda até de liderança mesmo, porque a pessoa ela pode ser líder independentemente do cargo, ela não precisa estar em um cargo... situacional Exato. É uma das melhores que tem. Exato. Para uma mulher, por exemplo, sentar numa mesa de reunião e ter voz, não ter voz de alguém dar uma abertura, deixar falar, mas ela sentir que ela tem voz, ela sentir que ela pode expressar o conhecimento que ela já tem. Então, isso é super importante, porque às vezes a pessoa ela senta no cantinho da mesa, lá escondidinha, e fala, não olha pra mim, não olha pra mim. E no caso ali daquela situação, ela tem uma puta de uma experiência que poderia ser decisiva e ela acaba não falando por medo de, enfim, de estar falando besteira, e sendo que ela é super expert no que ela faz.
Eu acho que isso também é um ponto super legal e se associar a iniciativas que vêm fazendo já um trabalho super legal, por exemplo, na tecnologia. A gente está falando de mulheres, então existem iniciativas maravilhosas que ensinam a programação para mulheres, como a Reprograma, como a Laboratória, como a Programaria. Então, se associar, ter essas iniciativas, apoiar, eu acho que é super válido também. Eu acho que bastante do que você falou são coisas que a gente testemunha aqui e algumas coisas até que a Luísa Helena representa pra gente constantemente, assim. Projetar numa pessoa a segurança que você tem de se expressar sobre um determinado assunto é algo que é fundamental para construir autoconfiança em se expressar, né? Com certeza. E tem bem a ver com o que você falou aí. E a Luísa Helena puxa muito isso da mulher na frente. Também bastante. tá lá, né, do lado falando, vamos lá, pessoal. A Luísa é sensacional, ela é uma dos meus benchmarks da vida. Ela é. Bom, a gente, depois desse exemplo ótimo aí, como que no aspecto educacional vocês, Sabrina e Ari, observam esse mesmo comportamento, assim? Bom, vou falar por mim, pelo que eu vejo na faculdade. Eu faço a faculdade particular. No cenário que eu estou, não tem mulher. É eu e mais uma. Tipo, quando eu comecei a faculdade eram 100 alunos e 4 mulheres. Engenharia da computação. Eu fiz sistema de informação. Eu não me formei, mas eu fiz todo o curso e no último ano só tinha 2 meninas. Mas sistema de informação ainda começa com mais mulheres do que engenharia e ciência. No começo tinham 20 e poucas, assim, sabe? É muito... No final do primeiro semestre tinham 10. Não, é gritante a quantidade de pessoas que você... Principalmente já cai pra caramba a quantidade de pessoas que se formam. Sim. Tipo, engenharia... É verdade. Chega a ser... Começa as turmas com média 100 alunos e se formam 15, 20. Mulheres, esse número cai pra uma. Isso quando uma turma se forma com mulher. Bom, mas o que eu vejo, assim, falando na parte superior, porque eu já fiz o técnico eu senti uma abertura tranquila, tipo, os professores sempre foram muito de engajar, eu tinha muitas professoras no técnico, fiz ETESP, então eu tinha muitas professoras, eu tinha mais mulheres do que homens como professores, então eu me senti tranquila. As professoras que davam aula de programação falavam, caraca, eu quero ser fera igual ela. Beleza. Quando eu fui pra faculdade... Essa realidade mudou. Sumiu, né? Era só homem. Eu acho que se eu tive mulher como professora, dá pra contar numa mão. Tipo, foram poucas mulheres. E você vê que tem aquele distanciamento dos professores quando são mulheres. Por exemplo, um exemplo clássico que eu fiquei até meio marcada pelo professor foi numa aula a gente falando sobre Arduino. E aí ele falou, meninas, não vão pintar de rosa. Eu fiquei olhando pra cara dele e parei de brava. Escroto. Eu falei assim, como assim? Aí ele olhou pra minha cara, você tá brava? Eu falei, claro, você não teve nenhum respeito com ninguém que tá aqui nessa sala. Levantei da sala e saí. Ele não gostou muito, me marcou, mas passei de ano na matéria dele. É o que importa. Mas era esse nível, assim, dos professores. É um pouco... É tenso você, tipo, tentar lidar com isso. O professor sendo meio... Você percebe que muitos professores não têm essa pegada machista, mas tem muitos que eles... Principalmente os de matérias que é mais eletrônica, que é mais matérias manuais mais e tal. hardware, né? Os professores olham pra tua cara, tipo... não vai quebrar a unha, sabe? Tipo, não é assim. São piadinhas padrões que... Não, e sempre tem a piada com a mulher, sabe? Tipo, eu acho isso muito... tenso. E é uma coisa que eu já tive discussão na faculdade, mas são coisas que acabam não mudando. E aí você fala, você é uma faculdade de tecnologia, toda pra frente, mas você não muda os hábitos dos professores. E aí eu acho que não tem esse acolhimento na faculdade, assim, de ter um respeito, assim, com as mulheres. Não vou falar que são todas, mas já tive vivências e posso dizer que não é muito legal, não. Então, eu acho que uma das coisas que acaba afastando também muito as mulheres da faculdade é isso. Você ter esse distanciamento do professor no cuidado ao explicar a matéria, que é a obrigação dele fazer. E aí você também tem a questão de, querendo ou não, você está numa comunidade, quando você está numa sala de aula. E a maioria dos homens acaba não tendo muitas relações, não conseguem lidar muito com mulheres, porque ele fica sempre, não vou falar isso porque você é mulher. Tipo,
as pessoas não conseguem ter respeito no conversar. E aí também acaba tendo, às vezes, aquele distanciamento na própria sala de aula também. Então, você acaba sendo sempre meio reclusa, ou tem muito poucos amigos. Então, eu acho que uma das coisas que também afeta o número de mulheres na faculdade é todo esse ambiente, assim, que acaba atraindo comportamento muito mais. De nós, homens, fazendo esse tipo de coisa, tipo... Não só representando a pedra no caminho, mas, tipo, quando você não é a pedra no caminho, você não faz nada pra tirar outras pedras do caminho, sabe? Exato, é tipo isso. A vida já é difícil por si só, você não precisa dificultar. Bem Pra isso. aprender o que tá sendo explicado já requer muita atenção, já que requer muita habilidade. Exatamente. E ainda tem que lidar com distrações e... É um jogo de equilíbrio absurdo. Cálculo já não é fácil. Fica Não. pior ainda quando seus colegas te excluem um pouco do círculo. A experiência que eu tive, eu também fiz técnico. Eu fiz ETEC do Centro Paula Souza. E a experiência que eu tive foi parecida. No técnico era muito livre, assim, era muito... Eu não tive tantas professoras mulheres, mas eu tive muito ambiente lá, porém o número já era pequeno. Numa sala de 28, nós éramos em 8 ou 9 mulheres. Eu tinha mais. Então o nosso já era meio distante, assim. Na faculdade, o número foi drástico igual o seu. Foi um pouquinho melhor. Foi de 100, a gente tinha 14. E foi um recorde no ano. Caraca! Uau! Caramba. Mas lá no ICMC a gente tem... Então, não só no ICMC, como na ESC, que é a escola de engenharia que cuida da engenharia da computação, a gente já começou agora a se formar vários grupos de suporte a mulheres, assim. A gente tem o Grace, que é um dos nossos grupos lá do ICMC. A gente tem o Women in Tech. E aí a gente tem muito debate na universidade sobre isso. Agora tá tendo, né? A gente tá fazendo muitos debates sobre isso. E é engraçado ver os meus colegas homens engajando na causa. Não todos, mas assim, muitos deles entendem o nosso problema, entendem o que aconteceu com a computação, e eles entendem que às vezes pode ser um ambiente hostil. E aí a gente tem muito cuidado com as bichetes quando elas entram, com as meninas que entram, porque a gente quer fazer esse programa de mentoria, de ajudar elas e falar, não, a gente tá aqui, a gente tá fazendo curso, e vocês estão entrando num curso que é majoritariamente masculino, mas tá todo mundo aqui querendo te ajudar. Então, esse ambiente na universidade foi muito importante para o nosso desenvolvimento como um todo lá, assim. Mas o número ainda não aumentou de mulheres que entram. A gente tá conseguindo manter um pouco, assim, mas para entrar a gente ainda tem um problema. É que a gente ainda começa a ter um problema muito maior, e a discussão vai muito mais a fundo quando a gente vai falar da educação básica, né? Sim. Aí, não esquece. Aí a discussão não acaba, ela é extensa, infelizmente ela é muito extensa. Mas é um trabalho que a gente tem que ter em mente, que tem que ser feito, e o máximo de pessoas envolvidas possível sempre vai ser o melhor, e vai ser difícil. E a gente tem que continuar, independente das dificuldades. Ah, não. Eu digo que a discussão vai ser extensa. Eu adoraria discutir, se vocês querem. Mas é que, assim, pro podcast agora, tipo, eu corto aqui pra não continuar, porque senão vai ficar longo aqui. Não, faz todo Mas sentido. é isso, tipo, a gente tem outros pontos também que acabam dificultando mais a entrada na faculdade. E é engraçado com a relação aos homens às vezes te excluírem, ou às vezes assim, você se sentir excluído no ambiente, porque puxa um pouco aquele problema da síndrome do impostor também, que você tem que se provar o tempo todo, e você tem que se provar pra si mesma que o seu lugar é lá. E que mesmo você estando meio excluída, a matéria é difícil, não vou falar que é fácil, e você já tá naquela situação um pouco constrangedora, você ainda tem que ficar se provando o tempo todo, não, será que eu realmente devia estar aqui? Será que é meu lugar aqui? E aí essa é a prova de fogo o tempo todo. Já que a gente começou a falar de síndrome do impostor, vocês já presenciaram, provavelmente, eu já presenciei algumas vezes e eu também já tive isso. Acho que todo mundo já vestiu esse chapéu aí. Eu tenho algumas vezes sempre. na vida. Acho que é bem comum. Mas eu acho que a incidência em ambientes que não são saudáveis para se expressar é consideravelmente maior. O que vocês têm a dizer para as pessoas que estão com isso, sabe? Tipo, eu tô num momento difícil agora, vamos supor, né? Eu tô num momento difícil e o que eu escutaria que me daria uma ajuda, assim, pra falar, putz, legal, acho que eu não sou isso que eu tô achando que eu era. Bom, eu posso começar falando pelo o que eu faço, é mais pelo como eu lido com a minha síndrome da impostora do que o que eu daria de conselho, porque às vezes é bem particular, né? Mas Sim, o que certeza. eu faço para mim, por exemplo, eu sou de Blumenau, eu fui criada num sítio, e aí meus pais fizeram até a 3ª série do primário, e o meu sonho era fazer faculdade.
E isso não era muito incentivado dentro de casa, porque o exemplo de estabilidade que os meus pais nos davam, para mim e para as minhas 2 irmãs, era ter um emprego. Então, ter um emprego era estabilidade. Com 14 anos, as minhas irmãs começaram a trabalhar numa fábrica, que era de tecelagem, que tinha lá em Blumenau, e então o caminho das 2 irmãs estavam solucionados, segundo os meus pais. Mas o meu sonho era fazer faculdade. E aí eu precisava arrumar alguma forma de eu pagar os meus estudos, porque isso não seria possível, né, pelas nossas condições. E foi aí que eu vim para São Paulo com 16 anos para ser modelo e viajei o mundo inteiro com essa mesma sensação de que eu era uma menina do sítio e que eu estava de repente em Paris e eu estava fazendo Fashion Week de Paris e não era meu lugar lá, e eu estava fazendo Vogue de vários países, eu estava fazendo comerciais para a Europa inteira, viajando o mundo inteiro, e para mim eu sempre tinha aquela coisa, meu lugar não é aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando salto e eu nunca usei salto na minha vida, e então essa foi a primeira parte que eu pivotei a minha vida. Qual que era o meu objetivo com isso? Pagar minha faculdade. E aí ajudei a minha família, me programei financeiramente para poder realizar o meu sonho de fazer minha faculdade. Com 28 anos eu fui para minha faculdade, finalmente, me formei em marketing aos 33 anos. E quando eu entrei no mercado de trabalho, de novo, síndrome da impostora. Não é o meu lugar, é só para, enfim, pessoas que já, sei lá, fizeram faculdades renomadas ou que se prepararam a vida inteira para estar aqui, trabalhando em grandes empresas. E eu sempre achava que nenhum lugar era meu lugar. E eu tinha que lidar com isso o tempo inteiro dentro de mim. Como fazer com que eu pertença ao lugar que eu quero pertencer. Então, eu comecei a olhar exemplos que faziam, exemplos de pessoas e de mulheres que já estavam onde eu gostaria de estar, e procurar histórias como as minhas, como a minha, de sair de um ponto A e chegar no ponto B, que era onde eles queriam estar, e foi assim que eu fui buscando exemplos de pessoas que passaram por adversidades, por desafios e que conseguiram realizar os seus sonhos, os seus objetivos, e também tentar não mudar a minha personalidade para me encaixar num ambiente que eu acho que, enfim, que vai ser melhor para mim se eu me encaixar naquela determinada cultura ou num ambiente que é predominantemente masculino. Eu não vou deixar talvez de usar uma determinada roupa, porque a gente tem relatos de pessoas que acabam mudando seu jeito de vestir para se encaixar melhor num grupo, ou que acaba deixando de falar certas coisas, que fazendo, sei lá, brincadeiras, e deixa um pouco a sua personalidade de lado para se enquadrar. E eu acho que isso cria um problema ainda maior, que depois com certeza. Isso vai, é super perigoso. E aí vai desencadear outros problemas que o problema raiz não a pessoa perde a sua identidade, e quando ela perde a sua identidade, ela não tem rumo, ela não sabe, de novo, ela não sabe aonde ela pertence. Puta, é um problema tão grave isso, essa tipo castração de quem a pessoa né, tipo, isso tira o rumo de uma maneira incrível, assim. Exatamente. Muito danoso. Então é isso que eu costumo fazer. Isso vem na minha cabeça frequentemente, e eu tento trabalhar. Falo, não, eu pertenço tanto quanto a outra pessoa que está aqui do meu lado. Por que eu não posso estar aqui? Eu estudei, eu falo 3 idiomas, eu formei a melhor aluna da minha sala, e por que eu não posso estar aqui? Então, foi assim que eu pensei, não, eu tenho certeza que outras pessoas têm essa dificuldade, no mercado de trabalho, inclusive, e eu tenho certeza que eu posso colaborar compartilhando a minha história e também me ajudando com essa parte, com os meus medos. Bom, acho que isso foi um baita exemplo de como pensar numa situação dessas. Acho que nesses momentos é importante trabalhar resiliência e falar, putz, eu quero isso e vou seguir em frente, sabe? Não importa o que aconteça. Assim, eu vejo que a parte o problema, tipo, a síndrome do impostor,
eu vejo que também tem muito do apoio de quem está ao seu lado. Por exemplo, eu já passei por essa situação, acho que todo mundo na vida, independente da profissão. Mas eu, como iniciante, por que iniciante? Antes eu trabalhava com banco de dados, trabalhei durante quase 10 anos, coordenava uma equipe que cuidava de suporte à regra ao sistema da empresa e tudo mais. E aí foi quando eu falei, eu quero mudar, eu sempre quis ir para desenvolvimento web. E aí foi quando eu vim para o Magazine. E aí eu comecei aqui. Então, no começo você se assusta, você fala, que isso, tô fazendo certo, tô ajudando, tô contribuindo. E aí tinha momentos que eu ficava, será que eu tô fazendo certo mesmo? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu fiz a escolha certa de mudar? E isso é uma coisa que, o cérebro humano é muito louco, ele surta. E eu tive pessoas ao meu lado que olhavam e falavam, pensa, qual a sua dificuldade? O que você precisa de ajuda? Então eu tive pessoas que foram grandes pilares, assim, para me ajudar, assim, foram companheiros sensacionais, assim, são pessoas que foram meus professores aqui dentro. Então eu acho que a empatia do outro no trabalho, que é onde você acaba sempre, eu acho que no fundo é onde você acaba mais sentindo mesmo isso, é sempre, eu acho que no trabalho, que é quando você está executando. Então, eu acho que quem está ao seu lado, olhar e ver, e ter a empatia e ter o cuidado como humano, acho que pesa bastante, assim. Eu acho que uma das soluções é essa, termos mais humanos trabalhando, sabe? Não aquelas pessoas entre as 8, sai às 6 e não olha nem pro lado, sabe? Afinal, você tá passando muitas horas do seu dia com outras pessoas. Mas eu acho que o problema que a gente tem na sociedade com isso é gerado por duas coisas, assim, na minha observação. Como a gente lida com conhecimento e como a gente compartilha isso e a falta de empatia que a gente tem, sabe? Acho que essas duas coisas afetam vários problemas que a gente observa enquanto sociedade, assim. E é bem isso que você falou, sabe? Se a gente tiver mais empatia em falar por que eu tô agindo assim, sabe? Como eu me sentiria se eu estivesse na mesma posição que essa pessoa. Acho que essa troca rápida de sapato faz putz, beleza. E é muito doido porque isso é tudo de começo. E todo mundo começou. Ninguém começou, 100% sênior. E é muito doido como as pessoas esquecem isso pra ajudar. E isso eu acho que é indiferente se é mulher ou homem. Eu acho que você sempre tem que olhar pro outro como um ser humano. Ter um cuidado e um carinho melhor, assim. Ninguém sai gerente, né, gente? Exato. E outra coisa sobre isso que você falou a gente não começou já avançado, e mesmo quem tá avançado, você vai errar e você não é dono da verdade. O gênio, ele não é gênio 100% do tempo, sabe? É importante lembrar disso também. Porque senão tudo, acarreta... Né? Exatamente. Senão acarreta o negócio da síndrome do impostor lá, de falar, nossa, mas aquela pessoa é tão inteligente. Aquela pessoa não é inteligente o tempo inteiro, sabe? Ela faz as burradas dela e beleza. A gente é humano, sabe? Normal. O assunto tá ótimo e eu até fico meio triste de ter que puxar o fim aqui. Mas vamos lá. Eu queria que vocês deixassem aí um ponto de contato, um recado, uma referência. Beleza. Bom, eu vou pela hashtag Juntas Somos Mais Fortes em vários aspectos. Tanto para as mulheres se apoiarem, se buscarem, tanto em grupos de Facebook, tanto como mentoria, uma mentora a outra, uma compartilha com a outra um livro bacana, um curso legal, um evento que tem milhões de eventos gratuitos que podem ajudar, muito curso gratuito. Então, eu acho que essa troca de informação e de apoio é super importante. E eu também deixo aqui o endereço da nossa plataforma, Herforce, www.herforce.com.br, para as mulheres saberem sobre ambientes de trabalho, para começarem a sua busca por empresas bacanas, para que elas tenham maior poder de decisão na hora de buscar uma empresa para trabalhar e também para deixar o seu currículo com a gente, para a gente conectar com empresas que realmente valorizam a diversidade. E é isso. Excelente.
Então, o recado que eu queria deixar era que mentorias são muito importantes. Então, se você é uma mulher na computação e você trabalha no ambiente corporativo ou você estava na faculdade ainda, dê suporte para as mulheres que estão entrando agora e mostre para elas que elas não estão sozinhas, e dê suporte para as meninas que talvez um dia queiram entrar e ajudem elas. Mentoria, eu acho que é o mais importante que eu senti na minha experiência corporativa. Verdade. Foi que as mulheres que estavam na empresa e conversavam comigo me davam aquele suporte assim, não, eu tô no lugar certo, eu tô fazendo um bom trabalho e eu vou continuar. E além disso, eu tenho a impressão de que mulheres na computação geralmente se impõem bastante, elas têm que se impor. Meio que uma obrigação a gente se impor. E eu não acho que deveria ser assim. Então, mesmo se você for uma menina mais introvertida e se você acha que você é mais caladinha e tal, é o seu lugar também. É o lugar de toda e qualquer mulher, de todo e qualquer estilo, mesmo que às vezes a gente tenha esse exercício de ter que se impor às vezes. É um lugar pra você também. Sobre pontos de contato, meu nome é Sabrina Tridico e eu no Instagram eu postei bastante porque os meus estágios foram nos Estados Unidos, ambos, tanto da Audible quanto da Microsoft. Então eu postei bastante sobre o meu dia a dia lá, tá tudo no meu Instagram, e tem o LinkedIn também, Sabrina Tridico, se vocês quiserem conectar. E aí, Yari? Qual o seu Twitter? O meu Twitter é @3cores. Não me pergunte por que 3 cores, galera. É o meu Twitter. 3 cores escrito, 3 cores normal. Coisas de adolescente. Quase. Na época, né? 2008 e tal. Bom, o que eu quero deixar de recado aí pra galera que tá iniciando, pra galera que já tá no meio, pra galera que não quer ver fim, justo. Continue estudando, buscando ajuda, auxiliando. E, bom, algumas iniciativas que eu indico aí pra galera, aqui em São Paulo é o PyLadies. Eu já fui monitor algumas vezes, preciso voltar agora, ajudar mais as meninas. E no Jungle Girls também. E é isso. Para finalizar, é importante lembrar que algumas ações que o Magalu tem feito, e a gente fez ano passado, e esse mês a gente vai fazer novamente. Inclusive agora, no momento que a gente está gravando, é um dia antes do Dia da Mulher. Falando dessa iniciativa aí, o Magazine pensa o seguinte: tem aquele papo de em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E aí a gente lançou a campanha do Eu Meto Colher Sim, porque a gente não acredita muito nesse papo de ser omisso numa situação dessa. Então, para isso, a gente vai lançar uma funcionalidade no nosso aplicativo, que é um botão que é para as pessoas utilizarem em caso de conhecerem alguém ou estarem sofrendo com algum tipo de violência contra a mulher. E esse botão vai fazer com que seja enviada uma mensagem diretamente para o número 180. Dentro disso, as medidas cabíveis vão ser tomadas aí. Então, é uma medida que o Magazine acredita fazer para conseguir ajudar a combater esse tipo de atitude que é bem lamentável, mas infelizmente ainda ocorre com uma frequência bem indesejada. É uma iniciativa necessária, né? Infelizmente. Sim, com certeza. Valeu, jovens! E esse foi mais um Cabeça de Lab. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá no Twitter aí com a hashtag CabecaDeLab. É isso, muito obrigado. Foi um prazer gigantesco bater esse papo com vocês. E até a próxima. Até. Tchau. Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.